E aí galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta e vamos dar continuidade à nossa aula com o Reino de Mali. A origem desse reino é por volta do ano de 1100 d.C. Segundo os historiadores, esse reino teria surgido a partir de uma aldeia. O nome dessa aldeia era Tumbuktu. Essa aldeia ela foi criada pelos tuaregues. Lembra dos tuaregues? Os povos nômades do deserto? Pronto, eles criaram essa aldeia e depois essa aldeia se tornou o Reino do Mali. Essa aldeia ficava localizada ali entre as margens do rio Níger, que é um rio importante da África. Pronto. Com a criação dessa aldeia, tivemos aí um dos mais importantes reinos da história da África, ou então da história do mundo. Geograficamente, o Reino do Mali estaria localizado ali onde é o Mali, o Senegal, a Gâmbia, Guiné-Bissau e Burkina Faso. Era mais ou menos essa a região onde o Reino do Mali estava localizado. O Reino do Mali durou aproximadamente 3 séculos. Ele vai do século XIII ao século XVI. A aldeia de Tumbuktu se tornou importante para a região porque ela era a porta de um comércio, do comércio das caravanas. Várias pessoas saíam de outras regiões para fazer comércio lá na aldeia de Tumbuktu, que depois se tornou cidade. Bom, esse pessoal ia atrás do comércio de sal, de ouro, de cereais, de alimentos, e também iam atrás de escravos. Exatamente. Essa região ali do rio Níger, ali das margens do rio Níger, sem dúvida foi uma das regiões que mais tiveram escravizados, na verdade, né? Os governantes do Reino de Mali eram chamados de Mansa. Assim, na Europa são chamados de reis. Nos povos árabes são chamados de sultão. No Reino de Gana, aquele reino que a gente estudou no vídeo passado, ou no outro vídeo, né? Eles eram chamados de Gana também, né? O rei era chamado de Gana. Já no Reino do Mali ele é chamado de Mansa. Entenderam, né? Porque são países diferentes, né? Culturas diferentes, povos diferentes, e a língua também é diferente. Então eles não iam chamar em todos os lugares de rei, né? Óbvio. O primeiro governante, né? O primeiro Mansa do Reino de Mali foi o Sundiata Keita, apelidado carinhosamente, né? Ou chamado carinhosamente do Rei Leão. É o Rei Leão. Rei Leão porque ele venceu várias batalhas e ele foi um dos reis, né? Que conseguiu constituir o Reino de Mali. Conseguiu unir, né, essas regiões que antes era do Reino de Gana. Ele venceu algumas batalhas importantes, por isso que ele foi chamado de Rei Leão, por sua bravura nas batalhas. Então, o Rei Leão governou o Reino do Mali entre os anos de 1235 a 1255 d.C. O Mansa Sundiata Keita foi importante para a história do Reino do Mali, ou para a história do mundo, porque ele foi um rei diferenciado. No seu reinado, o seu reinado ficou conhecido com um poder centralizado, poder político, né, centralizado, unificação dos povos, dos diferentes clãs. Nós estamos falando de África. A África não é um país, é um continente, e naquela região ali são diversos clãs, diversas aldeias, diversas tribos. Ele conseguiu unificar esse pessoal. Houve uma centralização econômica também, né? O Reino do Mali conseguiu se tornar um dos reinos mais ricos e poderosos do mundo. Estou falando do mundo. O Sundiata Keita também aprovou leis interessantes, que é interessante eu mencionar para vocês, como a proteção à natureza. Olha a diferença. Como a proteção às mulheres, porque aquela região ali era dominada pelos povos árabes. E, assim, não é preconceito da minha parte, mas há alguns preceitos na religião islã que não é muito favorável à mulher. Mas ele, apesar de ser da religião islã, ele não aceitava algumas coisas que são impostas às mulheres. Aí ele criou algumas leis que favoreciam as mulheres. E ele também proibiu o tráfico de humanos, ou seja, a escravidão. Aí pode surgir uma dúvida na cabeça de vocês. O ano é entre 1235 a 1255. Existia escravidão na África? A escravidão só foi feita com os europeus depois? Não, pessoal. A escravidão, ela sempre existiu nas diversas civilizações antigas do nosso mundo.
e na África não seria diferente. Apesar que a escravidão era diferente. Nesse contexto aqui, a escravidão era totalmente diferente. A escravidão na África não era simplesmente pela cor da pele. Não existia um racismo como existiu na escravidão da Europa sobre os povos africanos. A escravidão na África ela tem um contexto, ela tem uma característica diferente. Por quê? Na África, a pessoa se tornava escravo, por exemplo, eu devia a outra pessoa. Para eu pagar essa dívida, como eu não tinha condições de pagar, eu me tornava escravo dessa pessoa, mas eu não apanhava dessa pessoa, eu tinha minhas liberdades, eu poderia me casar, poderia fazer o que eu quiser, mas eu era escravo dele, eu teria que servir ele algumas vezes na semana. Assim era a escravidão na África. Outro tipo de escravidão na África era quando um reino vencia outro reino, ou uma aldeia vencia outra aldeia. Mas isso não quer dizer que essas pessoas da outra aldeia, que a minha aldeia venceu, por exemplo, iriam ser massacrados, eu ia bater nessas pessoas, eu iria até matar essas pessoas, e tanto bater nessas pessoas. Não. A escravidão era diferente. A aldeia que ganhava a outra, essa aldeia se tornava escravo dela, ou melhor, servo, né? Porque falam escravidão, mas realmente era escravidão, porque escravidão é escravidão. De alguma forma também eram limitados de fazer algumas coisas. Mas a escravidão na África era diferente, ela sempre existiu, mas ela era diferente. Depois, com a chegada dos europeus, é que esse contexto vai mudar. Então, o Sundiata Keita, ele vai proibir o tráfico de humanos. Até porque os árabes também, os islâmicos, eles foram os primeiros a fazer esse tráfico humano de uma região para outra. Antigamente, os escravos ficavam ali mesmo, na região. A aldeia ganhava da outra aldeia ou do outro clã, e os escravos ficavam ali mesmo. Depois, com a chegada dos islãs, primeiramente, chegaram primeiro que os cristãos, né, que os europeus, na África, eles começaram a transportar o humano para outro lugar, de uma região para outra região. Então, o Sundiata Keita é importante por ele proibir o tráfico de humanos, proteger as mulheres, proteger a natureza e também fazer um comércio de algodão, por exemplo, de tecidos. Ele foi muito importante, então está aí a história do primeiro Mansa do Reino de Mali. Outra história de outro rei Mansa, né, de outro Mansa do Reino de Mali, que os griotes, lembra dos griotes? Pessoal que guarda as memórias do povo africano, eles relatam a história do Mansa Abu Bakr II. O Abu Bakr II, em seu reinado, teria organizado uma frota de 200 navios. Mas para que isso? Segundo ele, existia terras além do mar ou do Oceano Atlântico. Ou seja, se eles fossem direto no Oceano Atlântico, eles iriam encontrar outras terras, novas terras. Então eles saíram no ano de 1310 com 200 navios, né? E infelizmente nenhum desses navios regressaram à África. Ficaram perdidos. Ninguém sabe até hoje onde esses navios foram parar. Como vocês podem ver, esse reino, a África, como diziam os europeus, vocês podem ver que não tem nada de atraso, né? Atraso civilizatório, porque há muito tempo, olha aí, 1310. Esse Mansa assumiu o trono, né, em 1303. E em 1310 ele organizou uma frota naval para descobrir outras terras. Vocês podem ver que não há um atraso aí tecnológico, um atraso civilizatório, né, como os europeus diziam que os africanos eram. Não, vocês podem ver aí que muito antes dos europeus terem essa ideia de sair em busca de novas terras, os africanos já faziam isso há quase 3 séculos antes. Vocês podem ver aí. 200 navios, nenhum regressou, infelizmente. E depois, não feliz com essa tragédia que ocorreu, né? Ele vai fazer outra expedição. Nessa nova expedição do Abu Bakr II, ele agora não insatisfeito com a primeira expedição, porque deu tudo errado, né? Infelizmente, nenhum regressou, né? Ele agora teve a brilhante ideia de construir 2.000 navios, minha gente. 2.000. E ele também resolveu ir para essa viagem. Ele sabendo já dos perigos dessa viagem, né? Porque ele mandou 200, nenhum voltou. Então ele, com assim, um pressentimento, né?
aquela desconfiança dessa nova viagem, dessa nova expedição, ele nomeia o seu irmão, o Kando Musa, um dos homens mais ricos, vocês vão ver isso adiante, o Kando Musa, como o próximo rei. Caso ele não voltasse, ele seria o rei. Então ele foi nessa viagem de 2.000, com 2.000 navios, e também nenhum dos 2.000 navios retornaram à África. E o Abu Bakr II morreu nessa expedição, ou sobreviveu e ninguém sabe. Uma das teorias afirmadas é que essa expedição do Abu Bakr II teria chegado na América e esses povos, né, os povos africanos, influenciaram na cultura asteca, na cultura maia. Tá aí uma das explicações também porque os indígenas, os nativos, né, da América, alguns nativos eram negros. Mas não há uma prova, né, até hoje não há nenhuma prova que comprove isso. Por exemplo, alguns indígenas nativos aqui do Nordeste eram negros. Essa história eu não conto para vocês, mas eles eram negros. Alguns indígenas encontrados na América Central, na América do Norte, eles eram negros, tinham mistura de negros. Então, aconteceu alguma coisa aí, né? Então, mas infelizmente não podemos provar, porque não há nenhuma prova que essa expedição dele teria o resultado de influenciar em outros povos, né? Mas é algo a se pensar, né? Porque os povos ali da América Central e da América do Norte eram muito avançados também, né? Vocês vão ver isso adiante, os povos pré-colombianos. Eles eram muito avançados, gostavam muito de utilizar o ouro. E isso os africanos já faziam, há muito tempo. Então, pode ter havido, ou não, uma influência dos povos africanos na cultura e nos costumes dos povos americanos. Outro manso importante também para a história do Reino do Mali é o Kando Musa, o irmão do Abu Bakr II. Citei ele na estante, né? Ele ficou sendo herdeiro após a morte do seu irmão, né, o desaparecimento do seu irmão, e ele assumiu o trono do Reino do Mali em 1312 e governou até 1332. Bom, esse rei, né, esse Mansa, ficou conhecido pela sua peregrinação a Meca, ou seja, ele saiu do Reino de Mali até a Meca, de pé, né, ou camelo, né, eu não sei. Saiu e foi até a Meca, e essa peregrinação ficou conhecida pela a ostentação do ouro. Bom, todo o pessoal da caravana do Kando Musa, eles eram cheios de ouro, né? Pulseira de ouro, corrente de ouro, tiara de ouro, tudo era banhado a ouro, eles comiam ouro, brincadeira, mas tudo era banhado a ouro. E segundo alguns historiadores, esse foi um dos mansas, um dos reis que mais teve dinheiro no mundo, na história do mundo. A sua fortuna era de aproximadamente 4 bilhões a 600 bilhões de dólares. Se fosse hoje, é muito, muito dinheiro. Se você colocar isso a milhões, a Maria dá muito dinheiro mesmo. Ele era muito rico, o Kando Musa. E essa peregrinação ela ocorreu no ano de 1325 e 7 anos depois ele deixou o seu reino, né? Durante o reinado do Kando Musa foi também um reinado extraordinário. Ele construiu mesquitas, ele mandou, né, construir mesquitas, escolas, universidades. Olha, para vocês terem a ideia, de 100 mil habitantes de Tombuctu, 25 mil faziam universidades, faziam parte da universidade, cursavam a universidade, ou seja, não eram atrasados. Essa era a noção que os europeus tinham dos africanos, né? Porque para a gente escravizar um povo, a gente tem que colocar um defeito nele. Né? E os europeus fizeram isso. Para escravizar os africanos, eles disseram que os africanos não eram civilizados. Onde, na verdade, a história do povo africano é surpreendente. Vocês podem ver aí. Acho que nenhum de vocês imaginavam isso. Então, universidades, minha gente. É muito chique isso, gente. É muito avançado para a época. 1300 e alguma coisa. É muito avançado. Então, esse pessoal aí, o Reino do Mali, tem fundamental importância para a história mundial, para a história da África. Para vocês, eu vou deixar aí um PDF, vou mandar para vocês um PDF, a história em quadrinho do primeiro Mansa do Reino de Mali, que é o Keita, né? O Sundiata Keita. É um quadrinho interessante porque esse quadrinho relata a história do primeiro Mansa do Reino de Mali. O Reino do Mali também é conhecido também, né, pela construção da mesquita de Sankoré.
Essa mesquita foi construída exatamente no reinado do Kando Musa, né? É uma mesquita importante, porque nela também existia lá, possuía lá mais ou menos um acervo bibliográfico de 400 mil a 700 mil livros, e segundo os historiadores, esses livros teriam influenciado no pensamento e na formação dos europeus, por exemplo. Cerca de vários geógrafos, né? Vários geógrafos, filósofos, matemáticos, juízes, enfim, da Europa, tiveram contato com esses livros, com esse acervo, né, cultural, bibliográfico do reino do Mali. Vocês podem ver que é um reino que tem muita importância. Infelizmente foi apagado da história porque ficava exatamente na África. E como vocês sabem, nossa história, infelizmente, é um pouco eurocêntrica, né? A gente estuda pouco sobre a África, a gente estuda pouco sobre a América, a gente estuda mais sobre o continente europeu. Então, e esse reino veio ao fim, né? Veio ter o seu fim exatamente pela desorganização dos herdeiros do Kando Musa, né? Não souberam, como é que eu posso falar, organizar o governo, não souberam governar o governo. Isso fez com que o reino do Mali entrasse em crise. Essa crise aí vai terminar com que alguns clãs entrem em guerra, e essas batalhas aí vai fazer com que o reino fique fraco, né? Antigamente era unificado, esses clãs vão começar a brigar, vai ter várias guerras e vamos ter o fim o fim do reino do Mali, exatamente no século XVI. Obviamente que essas disputas, né, são exatamente pelo poder, porque aquela região ali era uma das regiões mais ricas do mundo, né, na questão do ouro e do comércio, e alguns clãs brigaram para ter esse poder, né. Então esse foi o reino do Mali, um reino muito importante para a história do mundo. Agora vamos falar também um pouco do reino de Songhai. O reino de Songhai, ele surgiu ali ainda quando o reino do Mali ainda existia, né? No século XV. O reino de Songhai vai surgir no século XV e vai até o século XVI. Esse reino vai surgir também a partir de uma aldeia, a aldeia de Gao, que era a aldeia dos povos Songhai. Por isso o nome do reino ser Songhai. Essa aldeia também se tornou importante porque também era uma rota do comércio, do comércio da região. Se tornou uma grande aldeia e se tornou a capital do reino do Songhai. A história do reino do Songhai não é muito diferente do reino do Mali nem do Ghana, né? Também vai se dar por a unificação de algumas aldeias importantes, e o reino de Songhai vai ser importante porque, apesar do rei, né, do governante principal do reino de Songhai ser do Islã, ele permitia as outras crenças que existiam há muito tempo atrás. Ele não criticava essas crenças, né, do que o pessoal acreditava nas forças da natureza, né? Então o reino de Songhai vai durar aproximadamente um século, e esse reino ficou conhecido por ter uma agricultura muito forte, um comércio muito forte, de escravizados também, né, que também geravam lucro, né? E também ficou conhecido por exatamente ser um império que derrotou algumas forças, alguns exércitos do reino de Mali, que era um exército poderoso. E o exército de Songhai conseguiu derrotar o exército do reino do Mali, né? E também, assim como a história do Mali e do Ghana, esse reino, né, veio ao fim no século XVI, exatamente por um enfraquecimento ou na não sabedoria em governar o governo, né? O reino. E isso aí vai criar uma grande disputa interna, vários clãs também irão brigar, e isso vai enfraquecer o reino. E o império lá do norte da África, que é o império de Marrocos, né? O império marroquino, vai conseguir destruir esse reino, e aí vai ter o fim do reino de Songhai. Bom, por que nós não vamos estudar o império marroquino? Porque estamos estudando esses reinos, né? O de Ghana, o do Mali e o de Songhai, porque são reinos que nós brasileiros, ou que os negros que foram escravizados, são reinos que nós descendemos, entendeu? Os americanos, os negros americanos, né, que foram escravizados, descendem. Nós descendemos desses reinos, o reino de Ghana, o reino do Mali, o reino de Songhai. Os povos que foram trazidos para a América, para ser escravizados aqui na América, descendiam esses reinos. E na próxima aula vocês verão, né, outros reinos também que nós descendemos. Nós,
afro-brasileiros ou afro-americanos descendentes. Nossa aula foi um pouco extensa hoje, mas eu acredito que foram conteúdos bacanas e que vocês, eu acho que vai ficar aí um pouquinho na mente de vocês. Algumas coisinhas vão permanecer aí na mente de vocês, porque são conteúdos que não são estudados, né? De maneira como são estudados os conteúdos da Europa, históricos da Europa. Então essa foi a nossa aula de hoje e até mais.